Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que mais se repete no Evangelho deste sábado é a palavra autoridade. Com que autoridade Jesus realiza a purificação do templo? Com que autoridade ele faz milagres? A gente precisa encontrar a raiz dessa palavra. Essa palavra ela está ligada na sua raiz a autor. A autoridade vem do autor. Trazendo para o Evangelho, a gente pode entender que Deus é autor de tudo, traduzindo por Criador, o originador. No latim, esta palavra é traduzida por auctoritas, que significa o poder do Criador para comandar ou tomar decisões. Então, Jesus tem toda essa autoridade que vem do Pai para comandar e para tomar decisões, para fazer o bem, para fazer milagres, também para purificar o templo, para anunciar com autoridade a palavra de conversão. No entanto, alguns rejeitam a autoridade de Cristo, questionam a autoridade de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura vai trazer muito esse termo, autor da vida. Nos Atos dos Apóstolos 3,15 nós temos: toda autoridade vem de Deus, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida pelo Senhor, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação, diz São Paulo na carta aos Romanos. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja Católica, ela também tem uma autoridade dada por Deus, sobretudo no dia de Pentecostes. A autoridade da Igreja, revestida pelo dom do Espírito Santo, é uma autoridade para que todos que têm liderança possam estar a serviço. Jesus vai dizer que o maior entre vós seja aquele que vos serve. Então a igreja ela tem uma hierarquia, mas essa autoridade não deve nos colocar uns superiores aos outros. Devemos rezar pela santificação do clero, devemos rezar pelo Papa, pelo bispo da nossa arquidiocese, devemos rezar pelo padre da nossa paróquia e devemos buscar também viver a hierarquia da santidade. No início do cristianismo, um autor chamado Orígenes dizia que a igreja tem hierarquia, com funções diferentes, mas nós devemos lutar por uma hierarquia de santidade, onde eu vou lutar para me colocar a serviço do próximo e crescer no exercício dos dons, crescer na santidade. Então, mais importante do que um cargo na igreja é o nosso desejo de ser santo. Queridos irmãos e irmãs,
Jesus quis organizar a igreja, deixando um líder com autoridade sobre os demais, quando ele diz: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus edifica, constrói a igreja sobre esta rocha sólida. E ele também é a pedra angular, na qual a igreja é edificada. Mas cada um de nós, dentro da igreja, somos parte da igreja. Jesus é a cabeça deste grande corpo que é a igreja, com muitos membros, e cada qual tem a sua função. Porém, dentro da nossa responsabilidade, das nossas funções, todos nós devemos viver a caridade. Que não falte caridade entre nós, que tenha misericórdia, reconciliação, perdão, que a igreja continue sendo a casa de todos os filhos de Deus que lutam para crescer na fé, que lutam para se levantar, que desejam caminhar para seguir e servir Jesus. Se você quer servir Jesus, comece servindo seus irmãos, reconhecendo Jesus na figura do próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.